Jesus. Deus te abençoe. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glorificamos a Deus pelo privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 29. E o versículo 15. Que diz assim a palavra do Senhor. Ou melhor, Gênesis 28, 15, desculpe. Eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. E despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Tome teu assento. Como a irmã Geni disse, glorificando a Deus. Estar aqui é um privilégio, não é um favor. Estar aqui é uma honra. Não estou me referindo ao altar, estou me referindo à casa de oração. Nós estarmos na igreja é um privilégio. Quanto muitos dos nossos irmãos, no momento como este, estão sendo apedrejados, estão sendo decapitados, estão tendo as suas igrejas queimadas. Nós estamos aqui, glorificando a Deus, podendo levantar as nossas mãos com liberdade e adorar, podendo ainda ler a Bíblia, podendo ainda estar com as portas abertas, enquanto irmãos nossos estão escondidos, porque se pegarem com a Bíblia, são torturados. E quando eu escuto, como estava escutando o meu Ângelo dizendo, que momentos difíceis estão para acontecer, é cumprimento da Bíblia, e quem sabe necessário, para nós nos despertarmos, e entendermos, quão precioso é poder estar aos pés de Jesus. Quando está tudo muito fácil, quando está muito leve, parece que a gente está fazendo o favor de estar aqui. Mas quando o sapato começa a apertar, a gente sente necessidade de estar na casa do Senhor. Mas que bom que você está aqui, saudável, bem vestido, com certeza veio com o seu carro, ou um ônibus te trouxe até aqui, porque você tem compromisso com Deus, amém? E a palavra no qual eu fiz leitura nessa noite, ela é uma palavra muito de conforto para as nossas vidas. Ela é uma palavra que nos faz entender e compreender a grandeza da bondade, do amor de Deus para as nossas vidas. Nós lemos esta palavra que fala sobre um homem, um jovem chamado Jacó. Os leitores da Bíblia conhecem a história de Jacó. Ele é filho de Isaac, neto de Abraão. Vem de uma linhagem de homens que têm comprometimento com Deus. Mas no decorrer dos dias, esse Jacó enganou seu irmão e seu pai. Quando isso entristeceu o coração do seu irmão, e ele teve que fugir. Ele teve que
estar fugindo para a casa do seu tio Labão, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. E quando eu comecei a estudar esta palavra, muitas lições eu pude tirar. Que independente da casa, independente de quem são os pais, independente do que você ouviu, se você não trazer para o seu coração, isso não vai impedir de você pecar. Pensa, neto de Abraão, filho da promessa, e tinha em seu coração ser enganador. Quando seu irmão chegou um dia com fome dos afazeres, ele conseguiu oferecer um prato de lentilha para o seu irmão. Que seu irmão eram gêmeos, Jacó e Esaú, mas Esaú nasceu primeiro. Jacó nasceu agarrado em seu garrão. Mas então Esaú era o primogênito. E ele conseguiu tirar a primogenitura de Esaú, trocando por um prato de lentilha. Quem sabe você vai dizer assim, tá, mas Esaú quis trocar. Só que Jacó se aproveitou do momento vulnerável, de fraqueza do seu irmão, e tirou o que era precioso. Esaú, quem sabe, não tinha noção do que era aquilo, naquele momento. A fome que estava no seu estômago foi muito maior do que o valor de seu primogênito. Trazendo para os nossos dias, o inimigo das nossas almas, ele sabe qual é a nossa debilidade. Ele sabe qual é o ponto fraco que nós temos. E não se admire você, ele vai chegar no momento mais frágil da tua vida e vai te oferecer um prato no qual você pode perder aquilo que é precioso, chamado salvação. Aquilo que é precioso, chamado intimidade com Deus, relacionamento. Não bastando isso, Jacó também tomou posse da túnica e da bênção que era de Esaú. E isso entristeceu o coração do seu pai e o coração do seu irmão. Mas, apesar de todos esses caos, de toda essa situação, a promessa ainda continuava de pé na vida de Jacó. Independente de tudo aquilo que ele tinha aprontado em relação à sua família, o caos que estava dentro da sua casa, por causa das suas atitudes, Deus ainda tinha promessas para a vida de Jacó. Não importa como você se chegou aqui nessa noite, não importa o que você tem passado nos últimos dias, no decorrer desses anos. Quem sabe você se sente inútil. Quem sabe Satanás tem feito você se sentir um miserável. Quem sabe as tuas ações, as tuas atitudes têm feito você se sentir um caos. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Jesus ainda tem promessas para a sua vida. Ainda Ele tem promessa para a tua casa, para a tua família. Aleluia. E a palavra no qual eu fiz leitura fala desta promessa, fala desse amor, fala dessa verdade no qual o Senhor tinha para com a vida de Jacó. Se eu fosse colocar um título nesta mensagem, eu coloco assim: Deus não abandona nossa família. Deus não abandonou a sua família. Deus não abandonou o teu filho. Deus não abandonou o teu esposo, os teus sonhos. Deus não abandona ninguém. Por mais pecado que tenhamos cometido,
Ele entregou o seu filho na cruz do Calvário para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos resgatados, transformados, libertos e trazidos para a sua presença. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Não existe tristeza que Jesus não possa arrancar do teu coração. Não existe depressão, não existe pensamento negativo, não existe carga que Satanás tem colocado em teus ombros que o Senhor Jesus não possa trazer alívio. Aleluia, porque o maior prazer de Jesus é de nos transformar, de nos libertar e nos fazer filhos amados. Nós lemos aqui então que Jacó teve que fugir. E ele fugiu orientado pelo seu pai e pela sua mãe. E foi para a casa do seu tio Labão para casar, para arrumar uma noiva que fosse da sua descendência. Mas a caminhada era muito longe. A caminhada era difícil, porque ele estava num momento difícil da sua vida. Ele estava com medo, ele estava sozinho, ele estava fugindo. Mas mesmo assim, Deus estava com ele. Vocês conseguem compreender esse amor? Nós, logo já queremos fazer do nosso jeito. O irmão já queria matar. A mãe e o pai mandaram fugir. Mas Jesus foi com ele. Deus foi com ele. Por mais difícil que era a caminhada, suas ações, ele não estava sozinho. Quem sabe no dia de ontem, ou amanhecer desse dia, você fez coisas que envergonharam a você e entristeceu o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, Jesus ainda está contigo. Ele não te rejeitou. Ele perdoa teus pecados e sara a tua vida e tua família nessa noite. É só você abrir teu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. E Ele vem pronto para nos socorrer. Deus, Ele não precisa de um cenário perfeito para nos abençoar. Ele não precisa que as coisas estejam maravilhosas para encontrar-se conosco. Satanás vem e faz muito dessa conversa no ouvido do homem, da mulher, do jovem, dos familiares, dizendo assim: não, primeiro você tem que arrumar isso para chegar até Jesus. Não, se você não consertar isso, você não pode ir lá. Ah, mas se tu não fizer isso, você não vai ser aceito. E Satanás fica colocando algo na mente do homem e da mulher para ficar prorrogando o processo de chegar até Jesus, colocando barreiras e impedimento, dizendo: desse jeito Jesus não vai te aceitar. É mentira de Satanás. Porque por mais terrível que era o caos de Jacó, Deus estava com ele. Deus não espera as coisas ficar perfeitas. Ele se manifesta no meio da crise. Ele se manifesta no meio do caos. Ele se manifesta às vezes no meio da discórdia. Ele se manifesta no meio da enfermidade. Ele se manifesta no meio da falência. Ele se manifesta quando a porta está fechada. Ele se manifesta quando você quer desistir. Ele não precisa de cenário bonito. Ele precisa de um coração disposto em querer a sua presença. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo com essa palavra no qual eu fiz leitura: que Deus visita famílias imperfeitas. Deus visitou uma família imperfeita, aonde o irmão mentiu para o irmão, onde uma mãe mentiu. Mãe tinha prioridade. A Rebeca era mais amiga de Jacó. E ela escutou que o pai estava fazendo uma túnica. E ela induziu o seu filho a mentir. Ela preparou um cenário para Jacó estar no lugar do seu irmão Esaú.
Uma família imperfeita. Só que essa mãe pagou um preço. Morreu sem poder contemplar novamente seu filho. Nunca faça pelo mais fácil. Faça pelo que é correto. Sempre faça pelo que é correto. Que os céus se levantam ao teu favor. Que os céus se levantem ao nosso favor. Toda desobediência tem consequência. Muitas vezes não há tempo de fazer com que isso se conserte. Quem sabe Rebeca se arrependeu, se encontrou com Deus. O seu filho Jacó se arrependeu, teve a sua vida transformada, mas ela não pôde contemplar o seu filho por causa de uma mentira que ela fez. Deus perdoa, mas a consequência vem. Nunca esqueça disso. Deus perdoa, mas a consequência vem. Deus visita uma família imperfeita. Jacó vinha de uma família cheia de conflito, mas Deus não desistiu dele. Não importa qual seja a tua raiz, não importa qual seja as maldições hereditárias no qual você tem passado, ou do qual você tem vindo, Jesus não desiste de você. Ele tem coisas novas para oferecer na tua vida. Deus não se importa como está a sua casa hoje. Ela pode estar fria, pode estar sem diálogo, pode estar triste. As pessoas estando na mesma casa, mas vivendo na solidão. Você já ouviu falar, estou na multidão, mas estou sozinho? Quem sabe a sua casa está assim nesse dia, nesses últimos anos. Mas, para o meu Deus, não importa. Ele pode entrar nesse dia e restaurar a sua família. Ele pode nessa noite entrar na tua casa e restaurar o teu lar. Restaurar tudo aquilo que Satanás tem tirado. Porque uma brecha foi aberta. Mas meu Jesus fecha a brecha. Meu Jesus faz nova todas as coisas. Aleluia. E a segunda coisa que eu aprendo com esta palavra. Deus faz promessa da presença. No qual nós lemos aqui. Eis que estou contigo. Aleluia. Eis que eu estou contigo. Quem sabe você pensou nesse dia, ninguém me entende. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu melhor amigo não me entende, meu cônjuge não me entende, a liderança não me entende. Ei, feche os teus olhos e escuta esta voz desta noite dizendo: ei filha, ei filho, eis que eu estou contigo. Aleluia. Eis que eu estou contigo. Eu não te rejeito. Eu não te abandono. Eu sou o teu Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe esquecer de um filho no qual amamenta. Todavia, o Senhor não esquecerá de ti. Aleluia. É quase impossível uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas pode esquecer. Mas o Deus que eu sirvo não esquece de você. Ele manda anjos a te guardar. Ele manda anjos a te proteger. E Ele está aqui nessa noite com mão forte para te abençoar, para operar um milagre na tua vida. Se assim você crê nessa noite, aleluia. Eis que eu estou contigo. Aleluia. A maior promessa que Deus tem para as nossas vidas não é carro do ano, não é casa nova, não é dinheiro, não é posição, não é nome na mídia, não é cartaz espalhado por aí. A maior promessa
que o Senhor tem para as nossas vidas é a sua presença. É a salvação para as nossas almas. É o nosso nome está escrito no livro da vida. É nós ter certeza, se fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos abrir com Ele lá na glória. Essa é a maior preocupação da parte do Senhor para com as nossas vidas, porque tudo aqui vai ficar, mas aquilo que nós fizemos para o reino do Senhor, isso sim nós teremos recompensa. Muitas pessoas não gostam mais de ouvir que Jesus está voltando, que para muitos Ele já veio. Muitos querem ficar nessa expectativa que o céu aqui, a minha vida está tão boa, o meu salário está tão bom, isso está maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que num piscar de olhos, isso nada mais vai existir. Nós não sabemos o que nos espera quando não temos Jesus. Mas quando nós temos o Senhor Jesus, pode o céu passar, pode tudo passar, mas a sua palavra permanece fiel, nós estaremos com Ele. Aleluia. Não te apegue com coisas que a traça e a ferrugem corrói. Se apegue com aquilo que é eterno. Se apegue com aquilo que é eterno, a nossa salvação. O maior interesse do Senhor é que nós tenhamos paz em meio às lutas. Que nós tenhamos paz, que nós tenhamos direção, que nós tenhamos alegria, que nós tenhamos a nossa vida nos pés de Cristo. Que nós sejamos como Maria, que tenhamos prazer de estar aos pés do Senhor Jesus, escutando da boa parte. Que não andamos por emoção, que não andamos porque os outros estão andando. Nós estamos aqui porque sabemos em que nós temos crido. Nós não estamos aqui porque somos religiosos, ou porque temos uma placa de igreja, ou porque quando eu morrer eu preciso de um lugar para ser velado. Nós estamos aqui porque estamos num processo de purificação. Se Jesus voltar, eu poder subir com Ele. Aleluia! Engana-se o homem e a mulher quando acha que engana Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que pecado ainda é pecado, que existe um céu e que existe um inferno. Jesus hoje é o nosso advogado, amanhã Ele será o grande juiz. Hoje, não importa qual seja a tua causa, Ele bate o martelo e pode nos justificar diante do Pai. Mas chegará um dia que Ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Por isso a necessidade de nós termos a nossa vida no altar, a nossa vida consertada, não vivendo de aparência, não vivendo porque, mas eu vou lá porque meu amigo vai, porque minha mãe vai. Nós temos que estar aqui porque nós amamos Jesus e queremos morar no céu. Aleluia. Senão nós seremos as pessoas mais perdedoras de tempo, quando nós não termos essa convicção. Nós precisamos estar convictos quem somos em Cristo Jesus. Aleluia. Então o nosso Deus faz a promessa: eis que eu estou contigo. Aleluia. Ele nos dá paz, Ele nos dá direção e proteção espiritual. É só Deus para fazer isso. E a terceira lição que eu aprendo com esta palavra: que Deus garante cuidado no caminho, e te guardarei por onde quer que fores. Jacó cansou, foi dormir, pegou uma pedra e fez como travesseiro. E quando ele estava dormindo nessa pedra, ele teve uma visão. Ele via que anjos subiam e desciam. E Deus fez essas promessas para ele. Que Deus ia honrar aquilo que tinha prometido ao seu avô, na vida de Jacó. Deus não deixa a sua palavra cair. Ele teve que pagar preço de deixar a casa do pai. Ele teve que pagar preço de ter que dormir numa pedra.
teve que correr para a casa de um parente, teve que passar muitos processos, mas uma coisa foi certa: as promessas do Senhor não caíram por terra. Quem sabe você está passando muitos processos, mas as promessas de Deus para com a sua vida vão acontecer, porque Deus não se arrependeu em te escolher e te chamar de filho. Deus não se enganou em ter chamado Jacó. Deus não se enganou em ter chamado ele, porque Deus sabia que de Jacó sairia as 12 tribos. Deus não se enganou em chamar você. Mas, irmã Beatriz, eu peco, eu fiz tanta coisa errada, eu não consigo. Ei, há um processo, há um tempo determinado para todas as coisas. Nem que Deus tem que pegar você e fazer como vaso de barro na mão do oleiro, na própria mão do oleiro quebrar. Ele vai quebrar, ele vai amassar, mas tu vai ser um vaso de honra. Aleluia! Esse é o Deus que eu conheço. Essa ação que ele fez na vida de Jacó. Mas ele prometeu com Jacó: por mais que você errou, por mais que você entristeceu o teu irmão, o teu pai, eu vou estar contigo. Eu vou te proteger. E a Bíblia diz que ele estava com Jacó, cuidando no caminho, guardando ele. Ele era um filho protegido por Deus. Deus guardou ele, Deus abençoou o casamento para ele, Deus direcionou os caminhos para ele, Deus fez um encontro com ele. A Bíblia diz que no sonho lá, ele viu o anjo do Senhor e ele disse: tu não vai subir, tu vai me abençoar. Até pedra vira altar quando nós temos um chamado. Aquela pedra, Jacó fez um altar de oração, porque ali ele viu Deus. E quando eu li esta palavra, por muitas e muitas vezes eu li essa palavra, por muitos anos, fui professora de escola dominical, e a gente ensinava essa ilustração da pedra, mas hoje Deus trouxe algo no meu coração, dizendo assim: muitas vezes, Deus vai ter que colocar nós com a cabeça na pedra, para nós poder ver a glória dele. Pensa nisso. Quando Jacó estava dentro da casa do pai, com fartura, sendo bajulado pela mãe, sendo protegido, cuidado, porque ele não era homem de guerra, era Esaú que era homem de guerra. Ele não teve uma experiência com Deus. Ele não soube aproveitar nada daquilo que o pai dele tinha. O seu pai já estava ceguinho, já estava velhinho. Ele não tinha aprendido, parece que nada. Deus precisou tirar ele do conforto, tirar ele da zona do conforto, levar a dormir numa pedra, para ele ter um encontro real com Deus. Irmã Beatriz, que palavra é essa? Quem sabe está muito bonitinho tudo. Quem sabe vai chegar uma hora que a pedra pode ser o nosso travesseiro, para nós poder entender o nosso chamado. Irmã, mas que Deus é esse? É Deus de amor. Como você com seu filho quando está errando, às vezes coloca lá no cantinho do pensamento, tira o que ele gosta, para ele entender o que você está fazendo é o certo. E ele tem que fazer o que você está falando, porque você é o pai, porque você sabe como direcionar. A mesma coisa Deus faz conosco. Muitas vezes Ele coloca nós lá na pedrinha, para nós entender que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Quem sabe a vida deliberada, a vida confortável que nós temos, as coisas tão fáceis que estamos fazendo, não tem nos aproximado das experiências com Deus. Às vezes Ele precisa nos dar um chacoalhão, para nós nos despertar e entender o que Ele realmente tem para as nossas vidas. E isso aconteceu com Jacó. Mas foi tremendo, porque Deus estava com ele. Quando a cabecinha dele estava lá na pedra. E eu imagino ele caminhando com aquela pedra e glorificando o nome do Senhor, podendo dizer: hoje eu pude contemplar a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós não venhamos perder a proteção do nosso Deus. Que nós venhamos ter garantido esse cuidado na nossa caminhada.
Aleluia. Deus não cuida nós só dentro da igreja. Ele cuida de nós lá fora também. Ele não quer intimidade de nós só no domingo. Ele quer intimidade nossa também lá em casa. Lá no nosso trabalho, como a mamãe Júlia disse. Aonde nós colocar a planta do nosso pé. Que seja o lugar que eu digo, a glória do Senhor está aqui. Que o mundo possa ver em nós o testemunho de quem nós somos em Cristo Jesus. Tu não precisa falar. Tu não precisa saber a Bíblia de A a Z. Você precisa ser um pequeno Cristo na terra. Um testemunha de Jesus. Através das tuas ações. Através do teu olhar. Através do teu proceder. Através da tua vida. Das tuas palavras. No teu bom dia. Nos teus negócios. Nas tuas brincadeiras. Em tudo que você faz. Que o mundo possa olhar e ver você. Lá vai um homem, uma mulher de Deus. Um jovem, uma jovem escolhida por Deus. Aleluia. Porque o Senhor está contigo. Ele caminha contigo. Como que tu vai desonrar aquele que está do teu lado? Que é santo, perfeito, imutável, tremendo e poderoso. Aleluia. E a quarta lição que eu aprendo. Deus cumpre o que promete. Nós falhamos. Nós erramos. Nós podemos dizer uma coisa e fazer outra. Mas o meu Deus não erra. Por mais que nós não entendamos o que está acontecendo em nossa vida. Por mais que nós achamos, por que isso? Deus não erra. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Irmãos, muitos nos questionam devido à situação do meu esposo, que está enfermo, enfrentando um momento de dificuldade. Mas através desse momento de dificuldade, muitas pessoas têm contemplado Deus através da vida dele. Porque ele não para, ele não desiste. E as pessoas, hoje veio nos visitar um pessoal achando que o meu esposo está acamado. Mas ele não fez as imunoterapia, ele não estava em Porto Alegre, ele não retirou pedaços que estão correndo do seu nariz. Está tudo bem, porque Deus está conosco. Ele está com nós na caminhada. Ele não nos desamparou. O Nestor está com tumor na cabeça, na parte central, na alma do cérebro. Diagnóstico dos médicos, o mais terrível possível. Não tem um sintoma. Daniel também foi jogado na cova do leão. O leão não comeu. Pode ter um tumor, pode ter doenças autoimunes que não tem cura para a medicina. Pode ser o diagnóstico que o homem dá. Mas a última palavra vem do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas uma coisa nós não podemos permitir. É reclamar, é murmurar. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor está conosco. Deus cumpre o que promete. E Ele diz que tomou sobre si todas as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Em quem eu prefiro confiar? No que Deus deixou na sua palavra. Nós já somos sarados. Aleluia. Nós não precisamos nos abaixar diante das dificuldades. Nós precisamos confiar no meio da batalha. Nós precisamos continuar de pé. O gigante vem, mas use aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos e derruba ele como Davi fez.
Não deixe Satanás fazer festa na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu relacionamento. Se posiciona e diz: o meu Senhor já tomou sobre si tudo aquilo que eu não consigo dominar, e Ele dominou por mim, Ele já curou, Ele já fez. Então já somos mais que vencedores. E o crente nem morrendo perde, porque se morrer vai morar com Jesus. Então não tem por que ficar triste nem abatido. Aleluia, mas só precisamos continuar confiando. Confiando. Irmãos, servir a Jesus não é oba-oba. Nós estamos em guerra. Nós estamos na batalha. Nós não somos as florzinhas de Jesus. Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos em batalha. Por isso que Jesus diz na sua palavra em Efésios capítulo 6, versículo 10: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra tumor, não é contra câncer. A nossa luta é contra as astutas, é contra os principados, contra as hostes infernais que querem roubar a nossa salvação. Pare de lutar falsas guerras. Pare de se apegar em picuinhas. Se posicione como filho de Deus, como soldados em Cristo Jesus. Se posicione com autoridade dentro da tua casa, dentro do teu lar. Declare: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nenhum mal sucederá e praga alguma chegará em nossa tenda. E a maior herança que você pode dar e deixar para os teus filhos é apresentar Jesus para ele como o único, suficiente Salvador, o único caminho, única verdade, única vida. Essa é a melhor coisa que nós como família podemos fazer. Momento que isso estiver impregnado na vida dos nossos filhos, podem fazer como Jacó fez, pode errar, pode fazer qualquer coisa, mas lá na frente a promessa do Senhor continua de pé. Eu não te deixarei e eu nem não te desampararei, eu estou contigo. Aleluia. Deus cumpre o que prometeu. Ele não deixa nós andar sozinhos. Deus não começa algo e abandona no meio, como muitos fazem. O que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ele tem promessa sobre o teu casamento. Ele tem promessa sobre os teus filhos. Ele tem promessa sobre o teu ministério. Ele tem promessa sobre os teus sonhos. E vão se cumprir. Em nome de Jesus, vai se cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você nessa noite possa declarar com autoridade, aleluia: hoje Deus está entrando na minha casa. Hoje Deus vai trazer vida na minha família. Quem sabe você está sobrevivendo, você está só existindo, mas Deus quer trazer vida na vida nessa noite. Deus quer trazer vida na tua vida. Deus quer trazer esperança no teu coração. Deus quer trazer renovo. Deus quer trazer para você uma realidade diferente do que você tem vivido. Sai dessa mesmice. Sai essa aguinha só pelas canelas. Se posicione. Se permita mergulhar na presença do Senhor Jesus. Tudo na vida a gente tem que subir de escala. Você entra na primeira série, você não fica na primeira. Você vai para a segunda, você vai para a terceira. E você tem sonhos e tu vai crescendo. E porque na vida espiritual a gente se batiza, toma ceia e acha que está bom. Ei, Jesus tem muitas coisas. Tem coisas novas todo dia para nos alcançar. Começa a ter experiências com Deus. Começa a desejar o céu. Começa a buscar coisas do alto. O Senhor tem dons maravilhosos para nos oferecer, mas nós precisamos estar mergulhados na sua graça. Deus não nos chamou só para sentar. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para fazer algo no reino, para ser ganhadores de alma. Ele nos diz na sua palavra que Ele nos chamou para sermos ganhadores de alma. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ei, isso não é para o pastor, só para os obreiros, é para todo aquele que Ele chamou de filho, que o aceitou como Senhor da sua vida. Faça a diferença,
nessa geração corrompida. A nossa esperança não está em governo, a nossa esperança não está no banco, a nossa esperança está em Jesus. Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele é Deus que abre porta. Ele é o Deus que abriu o mar para o povo passar. Ele é o Deus que fez cair pão do céu. Ele é um Deus que fez uma nuvem aquele sol que queimava aquele povo no deserto. Ele é aquele Deus que botou uma coluna de fogo para aquecer aquele povo no deserto. Ele é aquele Deus que fez vir cordinisca e carne para aquele povo que só reclamava que só tinha pão. Ele é Deus, mas nós precisamos ter fidelidade para com Ele. Então você não precisa estar nessa mesmice, você não precisa estar nessa tristeza, nessa angústia. Diz: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. O mesmo Deus que estava com Daniel na cova está aqui nessa noite. O mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo ardente, que não queimou nem um fio de cabelo dele, está aqui. O mesmo Deus que Jacó lutou, que feriu a perna de Jacó, e Jacó segurou o anjo e disse: eu não vou te largar, eu quero a tua bênção. E o anjo quebrou a coxa de Jacó, e ele estava manco lá, e Deus apareceu e disse: Jacó, você lutou comigo, achei graça na tua vida, o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel. Quando nós aprendemos a lutar com Deus, quando nós agarramos Deus, Ele muda a nossa história. Ele muda até o nosso nome, de perdedor para vencedor, de pecador para salvo, de derrotado para vitorioso, de viciado para liberto, de um homem sem crédito para homem com crédito, de uma família destruída para uma família transformada. É esse Deus que está aqui nessa noite. Aleluia. Você tem tudo nas mãos para ter o melhor dessa terra. Só precisa estar de fato querendo esse Jesus. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque o reino do céu. O que é o reino do céu? É buscar a vontade de Deus para a sua vida. É querer estar na sua presença. Se coloca em pé nessa noite, aleluia.